Aproveito e já te pergunto para o Lucas Josino também, viu, Zaidan? Se você... O que você fez na noite de ontem, se por um acaso você acompanhou as 3 horas de argumentos ali do ministro Benedito Gonçalves naquela ação que julga a Jair Bolsonaro por abuso de poder político e também uso indevido dos meios de comunicação. Ontem essa análise, esse julgamento foi retomado e o ministro ali ficou por 3 horas lendo, apresentando os argumentos a favor da condenação de Jair Bolsonaro. Não, nenhuma chance. Fiquei vendo o jogo do São Paulo, né? Bem melhor, né, Zaidan? Primeiro, eu já sabia o que ele decidiria. Isso há 3 meses todo mundo já sabe como é que o Benedito Gonçalves iria votar. Todo mundo já sabia e não deu outra. Depois, claro, eu fui ver e deu inclusive para pegar trechos, né? Que estão na internet e tal, os trechos mais relevantes do voto dele. Então, nenhuma surpresa. Aliás, um texto ruim, né? Texto pobre e por isso mesmo ainda mais entediante, né? Você ficar 3 horas, se você passar 3 horas ouvindo um texto do Tolstói, né? Tudo bem, mas 3 horas ouvindo aquele texto, e a gente já sabia o resultado, né? Uhum. E claro, não significa que todo mundo vai levar 3 horas, né? Porque senão isso não acabaria antes do recesso nem a pau, faltam 6. E é claro que o relator tem um tempo maior, a exposição dele, e aí os outros vão acrescentar alguma coisa, justificar o voto ou não são obrigados. Podem simplesmente afirmarem, eu sigo o relator. Agora, se alguém abrir um voto divergente, aí sim, terá de apresentar as razões para esse voto divergente, né? E quem vai trazer mais informações? Quais serão os próximos passos desse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral? É ele, repórter Lucas Josino, que está mais uma vez ao vivo com a gente aqui no Bandeirantes. Acontece direto de Brasília, né, Lucas? Uma boa tarde a você. Tudo bem, Maju? Boa tarde para você também, Zaidan, Manuel. Estamos ao vivo aqui Olá, no Palácio Josino. do Planalto mais uma vez. Tudo bem, Zaidan? Tudo certo? Não dá, né? 3 horas acompanhando o voto do relator. É muita coisa, é muito tempo. E até que foi rápido. Muita coisa. Até que foi rápido. Você estava prevendo 4 horas, né? Com 400 páginas. Você deve ler uma página, né, Zaidan, em 15 segundos. Eu demoro 2 minutos e meio para ler uma página. De um livro qualquer, José, eu digo. E aí, voltou no restaurante lá hoje ou não? Não, hoje não. Hoje eu entrei à tarde, Zaidan. Ontem eu entrei de manhã. Hoje eu entrei à tarde. Nossa colega repórter Gabriela Veras fez o horário da manhã. Então eu almocei próximo de onde eu tô, na Asa Sul. Foi um almoço até que um pouquinho mais caro comparado ao aqui do bandejão do Palácio do Planalto. Devia ter vindo almoçar aqui. Nos conte onde você está agora, Palácio do Planalto? Estou no hall de entrada do Palácio do Planalto, Maju. Muito bom. Bom, então vamos falar sobre esse assunto. E aí? Ninguém se surpreendeu, né, Josino, com o voto do Benedito, né? Não, ele já tinha, inclusive, manifestado nos bastidores, até porque o texto já tinha sido entregue aos colegas, aos outros ministros, que ele ia tomar essa decisão. Agora, chama atenção, Zaidan, as falas que ele usou durante o voto dele. Ele disse que não se pode fechar o olho para mentira, e que atacar o TSE, atacar o sistema eleitoral, é algo muito grave, e ainda mais vindo de um presidente da República, e não se pode fechar o olho para isso. Esse foi o resumo do que disse Benedito Gonçalves, que é o relator, ministro, que justamente fez esse primeiro voto durante as 3 horas de ontem dessa sessão. Foi a segunda do TSE, do julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e a gente tem que falar aquela palavra, né, que vai ser muito dita ao longo dos próximos dias, que é a inelegibilidade. Bolsonaro, se for condenado, ele vai ficar longe das urnas eletrônicas de cargos públicos pelos próximos 8 anos, até 2030. Próximos 7 anos e alguns meses, porque conta a partir de 2022. A chapa dele, junto com o Braga Neto, foi condenada, foi, de certa forma, atingida por esse processo vindo do PDT, pelo presidente do PDT. Inclusive, o próprio Jair Bolsonaro publicou hoje nas redes sociais uma fala do presidente do PDT, Carlos Lupe, que hoje é o atual ministro da Previdência, falando sobre urnas eletrônicas, voto impresso e tudo mais. Mas, segundo o próprio TSE, o que foi dito naquela reunião do Bolsonaro com os embaixadores
com os diplomatas e tudo mais, com representantes das embaixadas de diversos países, em um ambiente público, inclusive, a residência oficial do presidente da República, no Palácio do Alvorada, foi muito mais grave e atacou o sistema eleitoral. Entre as falas do presidente da República, inclusive utilizou a TV Brasil, por isso que ele também é acusado, como disse a Maju, de usar de forma errada e equívoca os meios de comunicação para prestar um argumento próprio, uma opinião própria contrária ao sistema eleitoral, foi justamente dizendo que o TSE não fazia a contagem dos votos, e sim uma empresa terceirizada, que não levaria, não estenderia essa conversa para cima disso. Essa foi uma fala que, inclusive, foi também dita ontem pelo próprio relator, pelo ministro Benedito Gonçalves, durante a leitura do voto. Respondendo agora a pergunta da Maju, amanhã tem uma outra sessão, pode ser a última, pode não ser, que vai ter o voto dos outros 6 ministros. Para Bolsonaro ficar inelegível, precisa de uma maioria simples, 4 votos. Já está 1-0 para a inelegibilidade. Se alguém pedir vista, aí vai demorar mais 60 dias. Deve encerrar, então, se alguém pedir vista, esse julgamento no fim do mês de agosto. Caso contrário, como disse o Zaidan, antes do recesso, antes da metade de julho. Bom, e como o Lucas prazo... disse... Fala, Maju. Não, só ia dizer que o Braga Neto, como o Lucas disse há pouco, concorreu a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, mas ele foi inocentado, né, no julgamento por não ter tido essa ligação com os fatos, né, Zaidan? Exato, ele não teve participação nesse fato que foi decisivo aí para a posição do Benedito Gonçalves. Agora, vale ressaltar o seguinte, esse cálculo, ele começa a ser essa inelegibilidade, se for o voto da maioria por tornar o Bolsonaro inelegível, isso começa a contar em 2022, quando ocorreu o fato desencadeador da ação do PDT, e como disse o Josino, vence em 2030, porque se fosse 2023, seria, claro, 2031. E aí, a grande questão é em que mês de 2030, né? Porque 2030 tem eleição presidencial e a questão não é nem a data da eleição, mas a data de homologação das candidaturas. Então, por isso é importante saber o mês exato, caso, claro, a maioria opte por tornar o Bolsonaro inelegível. Então, resta saber em que mês ele volta a ter direitos políticos plenos, porque em 2030 tem eleição presidencial. Antes da gente se despedir do repórter Lucas Josino, ainda a gente vai tratar sobre âncora fiscal. Só para lembrar aqui, né, Zaidan, que caso o Bolsonaro seja condenado, ele não será o primeiro ex-presidente brasileiro a receber esse tipo de punição. Desde a redemocratização do país, outros 2 passaram por essa situação, Fernando Collor de Mello e também o presidente Lula, né, Zaidan? Exatamente. E no caso do Collor, o Collor, tecnicamente, foi uma renúncia, né? O impeachment é votado, mas já havia a renúncia assinada. E depois, inclusive, ele teve a absolvição no Supremo Tribunal Federal, mas ficou inelegível, foi declarado inelegível, assim como o Lula, só que no caso do Lula era a ficha limpa. O que pesou para ele não concorrer em 2018 foi a lei da ficha limpa de 2010, e como ele havia sido condenado em 2 instâncias, ele não poderia concorrer a cargo algum. Só que com a derrubada do julgamento em primeira instância, a anulação do julgamento na 13ª Vara de Curitiba, a segunda instância, que é o Tribunal Regional da 4ª Região, lá em Porto Alegre, a condenação declarada pelo tribunal também foi para o espaço, porque já que a primeira condenação foi anulada, a segunda, por analogia, também nada valia mais, por isso o Lula pôde concorrer. Mas o que impediu ele de ser candidato em 2018 foi exatamente o fato de ter condenação em 2 instâncias. Bom, lembrando... Zaidan. Oi, Lucas. Oi, Imagina, só para completar o comentário do Zaidan, porque o Bolsonaro agora ele saiu daquele extremo que ele utilizava nas palavras, nas falas, e voltou ali mais ou menos ao centro, né, Zaidan? Ele foi no Allianz Parque no fim de semana, assistiu o jogo do Palmeiras antes do julgamento, da sessão que seria muito importante, que é a sessão de terça-feira, e também ele deu algumas entrevistas, inclusive, eu acho que é importante a gente citar isso aqui no Bandeirantes Acontece,
para um veículo que era considerado como um dos principais rivais do governo Bolsonaro, que é a Folha de São Paulo. Ele deu 2 entrevistas para a Folha de São Paulo, 2 entrevistas importantes antes desse julgamento. Está tentando tomar um caminho um pouco mais ao centro, o ex-presidente da República, tratando até de uma possível postura, né, Zaidan e Maju, de um político mais tradicional. O Bolsonaro, se de fato se for tornado inelegível, e parece que a inelegibilidade é inevitável, pelo menos por tudo que já foi dito no âmbito do TSE, ele vai ser usado como cabo eleitoral, né? E a ideia do Valdemar Costa Neto, que é o dono do PL, né? Não é que ele preside o PL, é o dono do PL, o partido é dele. A ideia do Valdemar é ter o Bolsonaro como cabo eleitoral, inclusive em campanhas para a Câmara dos Deputados em 2026, para prefeituras em 2024. Aqui em São Paulo, inclusive, né? Aqui em São Paulo, inclusive, com direito à tubaína, né?